E acaba de sair uma notícia quente, quentíssima, da nossa rainha. Até estava falando com ela aqui, ela manda um beijo para a nossa plateia, mas ela não pode entrar ao vivo aqui no nosso All News neste momento. Mas ela acaba de publicar na sua coluna de que o presidente Lula recebeu o senador Rodrigo Pacheco para aquela conversa, para tentar acertar a história com os senadores, que querem muito que ele seja o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula recebeu o Pacheco para uma conversa na noite de ontem e deixou claro a ele que ele não vai ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. E que já tem um outro nome para essa vaga deixada por Barroso, né? E o nome é o advogado-geral da União, Jorge Messias. De acordo com interlocutores que têm acesso ao presidente e a Pacheco, Lula disse que precisava do senador em Minas Gerais como candidato ao governo em 2026. O presidente teria afirmado a Pacheco que ser governador é muito mais do que ser ministro do Supremo Tribunal Federal e que, por sua experiência política, Pacheco reuniria todas as condições para sair vitorioso em uma campanha. Afirmou ainda que o Brasil e Minas Gerais merecem uma pessoa da estatura de Pacheco no comando do Estado. A notícia já chegou ao parlamento, irritou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que gostaria que Lula indicasse Rodrigo Pacheco. Lula sabe das preferências dos senadores e que eles precisam aprovar o nome, né? Mas ele teria dito e tem dito a interlocutores que a prerrogativa de indicação é do presidente da República e ele não vai abrir mão dela. E aí, hein, Josias? Não é surpresa, né? A gente já sabia que Lula já tinha falado, né? Já tinha falado não, várias apurações dizem que é Messias e agora tem aí essa informação dada pela Mônica Bergamo. Falou que Pacheco vai se dar melhor lá como candidato ao governo de Minas e diz que ser governador é melhor do que ser ministro do Supremo. O Lula é um encantador de serpentes, né, Fabiola? Mas todo mundo sabe que mais vale uma poltrona no Supremo garantida do que um assento de governador de Minas Gerais voando. E o Rodrigo Pacheco, ele há muito vem cobiçando essa poltrona no Supremo, chegou a flertar também expôs isso em privado, o desejo de eventualmente, não havendo possibilidade de ir para o Supremo, de ocupar uma poltrona no Tribunal de Contas da União, que não pertence ao Judiciário, é um órgão auxiliar do Legislativo, mas tem lá algumas prerrogativas muito assemelhadas, né? Um lugar tranquilo, onde você exercita o seu conhecimento de direito, alguns nem têm esse conhecimento, mas tem garantia, vai ser um emprego para o resto da vida, é o que deseja o Rodrigo Pacheco. Mas o Lula não quer isso, já deixou muito claro, ainda nessa semana agora, o Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, disse que nem mesmo aquela votação apertada com o Paulo Gonet batendo na trave na recondução à Procuradoria-Geral da República, nem mesmo esse resultado apertado deixou abalada a intenção do Lula de indicar o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. Porque muitos diziam, olha, tá vendo? Isso foi um sinal. Se o Gonet passou por uma diferença ali mínima de 4 votos, imagine o Jorge Messias. O risco de não ser aprovado é grande, existe. E o Lula não está muito preocupado com isso. Aparentemente, o senador Jacques Wagner, que conhece bem ali a pulsação do Senado, também não parece preocupado. Acha que o nome do Jorge Messias vai passar e o Lula vai indicar. Até está demorando mais do que se esperava. Ele tinha dito que faria essa indicação rapidamente, mas por conta desta resistência do Davi Alcolumbre, o Davi Alcolumbre joga ali uma tabelinha, ele joga em parceria com o Rodrigo Pacheco. Mas o Pacheco sabe que não é a vez dele, e agora ele tem essa missão que o Lula dá a ele. Ou se candidata ao governo de Minas Gerais, ou vai ficar a ver navios, né? O Lula quer decididamente que ele seja candidato. Não sabe se vai vencer ou não, ninguém pode ter essa certeza, né? Mas o Lula precisa
muito de um palanque em Minas Gerais. Ele não tem esse palanque hoje. E o Rodrigo Pacheco, que tem lá prestígio, tanto que virou senador, já foi deputado, virou senador, mas ele tem receio de perder a disputa em Minas Gerais. O Lula precisa do palanque e está oferecendo a ele o seu apoio, né? Então, o Pacheco agora vai ter que decidir ou abandonar a política, como eles têm dito ali, que pode até ser essa a opção dele, ou vai à sorte a sorte das urnas em 2026 como candidato ao governo de Minas Gerais. Supremo, para ele, não vai dar, Fabiola. Preciso me despedir de Walter Mairovich, mas só aquelas 2 frases em relação a isso. Entre Pacheco e Messias, qual que o senhor escolheria? Nenhum dos dois. NDA. Nenhum dos dois. Vamos imaginar um Ancelotti na seleção brasileira, ele escolhe os melhores. Vamos colocar isso, sair do campo do ludopédico, do futebol, e colocar no campo do presidente, da competência do presidente da República, tem que escolher os melhores. Tem gente melhor. A necessidade no momento de uma mulher negra, que existem muitas, mas ele fica o quê? Ele não é efetivamente um Ancelotti, porque o Ancelotti está mostrando que está levando os melhores. Tá, quer falar quem você escolheria ou não? Não, tem tantos, seria injusto fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que existe uma quantidade enorme. Não, eu não tenho candidato de predileção, nunca tive, não. O que eu quero é o melhor para o Supremo Tribunal Federal. Lembrando, para finalizar, Platão, na sua obra República. Ele escreveu, à época, isso antes de Cristo, vamos deixar claro, dizendo o quê? Que médicos e juízes não têm prestígio necessário, dada aquela situação na República. Então, se for feita má escolha até para o Supremo, o desprestígio é institucional e para o presidente da República escolheu, é evidente. Então, voltamos à República de Platão. Não se pode o quê? Que juízes e médicos sejam objetos de desconfianças.